Boa noite. O livro é História da Igreja. Vamos seguir aqui, a partir desse ponto. O tratamento do clero pelo Senhor. Mal as novas igrejas foram construídas e os bispos recebidos na corte, e a mão do Senhor se voltou contra eles. Aconteceu dessa maneira. Maximino, um rude camponês da Trácia, subiu ao trono imperial. Ele tinha sido o principal instigador da morte, se não o verdadeiro assassino do virtuoso Alexandre. Ele começou seu reinado mandando prender e matar todos os amigos do último imperador. Aqueles que tinham sido seus amigos, ele tornou seus próprios inimigos. Ele ordenou que os bispos, e particularmente aqueles que tinham sido amigos íntimos de Alexandre, fossem executados. Sua vingança caiu mais ou menos sobre todas as classes de cristãos, mas principalmente sobre o clero. Não era, no entanto, pelo cristianismo que eles sofreram nessa ocasião, uma vez que Maximino não se importava com qualquer religião, mas por causa da posição que eles tinham alcançado no mundo. Pode haver reflexão mais dolorosa do que esta? Por volta dessa época, destrutivos terremotos em várias províncias reacenderam o ódio popular contra os cristãos em geral. A fúria do povo sob tal imperador era irrestrita e, encorajados por governantes hostis, incendiaram as recém-construídas igrejas e perseguiram os cristãos. Essa parte aqui, né? Vou ler de novo aqui essa parte, que é a fúria do povo debaixo do tal imperador era irrestrita e encorajados por governantes hostis, incendiaram as recém-construídas igrejas e perseguiram os cristãos. Mas, felizmente, o reinado desse selvagem imperador teve curta duração. Ele se tornou intolerável pelas pessoas. O exército se amotinou e o matou no terceiro ano de seu reinado, em uma época mais favorável para os cristãos, retornou. O reinado de Gordiano I, de 238 a 244 depois de Cristo, e o de Filipe, de 244 a 249, foram amigáveis para com a igreja. Mas repetidamente percebemos que um governo favorável aos cristãos era imediatamente seguido por outro que os oprimia. Foi particularmente o caso nessa época. Sob os sorrisos e o patrocínio de Filipe, o árabe, a igreja desfrutou
de grande prosperidade exterior, mas estava na véspera de uma perseguição mais terrível e mais generalizada do que qualquer outra que já tinha se passado. Deixa eu ver a parte do título aqui. De Cômodo à Ascensão de Constantino. Uma das causas que podem ter contribuído para isso foi a ausência dos cristãos nas cerimônias nacionais que comemoravam o milésimo ano de Roma. Em 247 d.C., os jogos seculares foram celebrados com grandiosidade sem precedentes por Filipe. Mas como ele era favorável aos cristãos, eles escaparam da fúria dos sacerdotes pagãos e do populacho. Os cristãos eram agora um corpo reconhecido no Estado. E por mais cuidado que tivessem de evitar se misturar às facções políticas ou às festividades populares, eles eram considerados inimigos de prosperidade do Estado e a causa de todas as calamidades. Chegamos agora a uma mudança completa de governo. Um governo que afligiu toda a Igreja de Deus. A perseguição geral sob o reinado de Décio. Décio, no ano 249, conquistou Filipe e colocou-se no trono. Seu reinado é marcante na história da Igreja pela primeira perseguição geral. O novo imperador era desfavorável ao cristianismo e zelosamente devoto à religião pagã. Ele resolveu tentar o completo extermínio do primeiro, que eram os cristãos, e restaurar o último à sua antiga glória, o paganismo. Uma das primeiras medidas de seu reinado foi emitir decretos aos governadores para que fizessem cumprir as antigas leis contra os cristãos. Eles foram ordenados, sob pena de perder suas próprias vidas, a exterminar todos os cristãos, completamente, ou trazê-los de volta por meio de sofrimento e torturas à religião de seus pais. Desde os tempos de Trajano, havia uma ordem imperial de que os cristãos não deviam ser procurados. E havia também uma lei contra acusações privadas que fossem trazidas contra eles, especialmente se fossem por seus próprios servos, como vimos no caso de Apolônio. E essas leis tinham sido geralmente observadas pelos inimigos da igreja, mas agora elas eram totalmente negligenciadas. As autoridades procuravam os cristãos, os acusadores não corriam risco algum, e o clamor popular foi admitido no lugar da evidência formal. Durante os 2 anos que se sucederam, uma grande multidão de cristãos em todas as províncias romanas foi banida, aprisionada ou torturada até a morte por vários tipos de punições e sofrimentos.
Esta perseguição foi mais cruel e terrível que qualquer outra que a precedeu. Mas a parte mais dolorosa daquelas cenas de cortar o coração foi o estado debilitado dos próprios cristãos diante do triste efeito do conforto e prosperidade mundana. Os efeitos do mundanismo na igreja. Algum comentário? Os efeitos do mundanismo na igreja. O estudante da história da igreja se depara agora com o manifesto e terrível efeito do mundo na igreja. É uma visão muito triste, mas deveria ser uma lição proveitosa para o leitor cristão. O que era nesse período continua agora e deverá sempre ser. O Espírito Santo que habita em nós não é menos sensível hoje ao hálito poluído e destruidor do mundo do que era naquele tempo. O que o inimigo não podia fazer por meio de éditos sangrentos e tiranos cruéis, ele conseguiu por meio da amizade com o mundo. Este é um velho estratagema de Satanás. A astuta serpente provou ser mais perigosa do que o leão que ruge. Por meio do favor de grandes homens, e especialmente de imperadores, ele fez com que o clero abaixasse a guarda, conduzindo, conduzir, conduziu-os a dar as mãos com o mundo e enganou-os por suas lisonjas. Os cristãos podiam agora erigir templos como os pagãos, e seus bispos eram recebidos na corte imperial em igualdade de condições com os sacerdotes idólatras. Este ímpio relacionamento com o mundo minou os próprios fundamentos do cristianismo deles. Isto se tornou dolorosamente manifesto quando a violenta tempestade da perseguição se sucedeu à longa calma de sua prosperidade mundana. Em muitas partes do império, os cristãos tinham desfrutado de paz sem distúrbio por um período de 30 anos, o que não foi bom para a igreja como um todo. Muitos não possuíam a fé vinda de um ardente coração, ou de uma ardente convicção, tal como ocorreria no primeiro e segundo séculos, mas uma fé vinda da verdade incutida na mente pela educação cristã.
O que prevalece hoje, em escala alarmante, uma perseguição irrompendo com grande violência, após tantos anos de tranquilidade, não podia deixar de relevar um processo de refinamento para as igrejas. A atmosfera do cristianismo tinha se corrompido. Cipriano, no Ocidente, e Orígenes, no Oriente, falam do espírito secular que tinha penetrado, do orgulho, luxo e cobiça do clero, nas vidas descuidadas e ímpias das pessoas. Se, de Cipriano, bispo de Cartago, a causa da doença é compreendida, a cura da parte afetada logo encontrada, o Senhor provaria o seu povo, e por causa do regime divinamente prescrito de vida ter sido perturbado, na longa temporada de paz, um julgamento divino foi enviado para restabelecer nossa fé caída. E como poderia praticamente dizer, adormecida, nossos pecados merecem coisa pior, mas nosso gracioso Senhor assim ordenou que tudo isso que ocorreu. Peraí, deixa eu ler de novo. Mas nosso gracioso Senhor assim ordenou que tudo isso que ocorreu parece mais uma prova do que uma perseguição. E esquecendo-se do que os crentes faziam nos tempos dos apóstolos e o que eles deveriam sempre continuar fazendo, os cristãos têm trabalhado com o desejo insaciável de aumentar suas posses terrenas. Muitos dos bispos que, por preceito e exemplo, deveriam ter guiado os outros, negligenciaram seu chamado divino para se envolver no gerenciamento de preocupações mundanas. Sendo esta a condição das coisas em muitas das igrejas, não é difícil imaginar o que aconteceu. O imperador ordenou que uma rigorosa busca fosse feita por todos os suspeitos de se recusarem ao cumprimento para com o culto nacional. Os cristãos foram obrigados a se conformarem às cerimônias da religião pagã. Em caso de se negarem, ameaças, de se, em caso de se negarem, ameaças e depois torturas eram empregadas para forçar a submissão. Se continuassem firmes, a punição de morte deveria ser infligida especialmente nos bispos, a quem Décio odiava mais amargamente. O costume era, onde quer que o terrível édito fosse seguido até a execução, a escolha de um dia no qual todos os cristãos do local deveriam se apresentar perante o magistrado, renunciar à sua religião e oferecer incenso no altar do ídolo. Muitos
antes do terrível dia chegar, fugiam para o exílio voluntário. Os bens destes eram confiscados e eles mesmos eram proibidos de retornar, sob pena de morte. Aqueles que continuaram firmes, após repetidas torturas, foram lançados na prisão. Quando foram empregados os sofrimentos adicionais da fome e da sede, tentando fazê-los mudar de ideia. Muitos que eram menos firmes e fiéis eram libertados sem sacrificar, comprando, comprando eles mesmos ou permitindo que seus amigos comprassem um certificado dos magistrados. Mas esta indigna prática foi condenada pela Igreja como uma renúncia tácita. Dionísio, bispo de Alexandria, ao descrever o efeito deste terrível decreto, diz que muitos cidadãos de reputação consentiam com o édito. Alguns eram impelidos por seus medos e alguns eram forçados por seus amigos. Muitos ficavam pálidos e trêmulos, que não estavam prontos nem a se submeterem à cerimônia idólatra, nem para resistirem até a morte. Outros suportavam suas torturas até certo ponto, mas finalmente cediam. Tais foram alguns dos dolorosos e vergonhosos efeitos do relaxamento geral resultante do envolvimento com o presente século mau. É desconfortável para nós, que vivemos em um tempo de grande liberdade civil e religiosa, dizermos coisas duras sobre a fraqueza daqueles que viviam em tais tempos sanguinários. Em vez disso, devemos sentir a vergonha por nós mesmos e orar para que possamos ser guardados de ceder às atrações do mundo em todas as suas formas. Mas nem tudo era defeito, graças ao Senhor. Vamos olhar para um momento, para o lado bom das coisas. O poder da fé e devoção cristã. Só um tempinho para saber se tem comentário. O poder da fé e devoção cristã. O mesmo Dionísio nos conta que muitos se tornaram pilares do Senhor, que por meio dele eram fortalecidos.
e se tornaram maravilhosas testemunhas de sua graça. Dentre esses, ele menciona um garoto de 15 anos, de nome Dioscuro, que respondeu de maneira muito sábia a todos os questionamentos e demonstrou tal constância sob tortura que conquistou a admiração do próprio governador, que o liberou, na esperança de que ele pudesse reconhecer seu erro quando estivesse mais velho. Uma mulher que tinha sido trazida ao altar por seu marido foi forçada a oferecer incenso por alguém segurando sua mão. Mas ela exclamou: Eu não fiz isso, foi você quem fez. E assim foi condenada ao exílio em uma masmorra em Cartago. Os cristãos foram expostos ao calor, fome e sede, a fim de forçá-los a cumprir com o decreto. Mas, embora tivessem presenciado a morte ou inanição diante de seus olhos, eles continuaram fiéis em sua confissão de fé em Cristo. E da prisão em Roma, onde certos confessores tinham sido confinados por cerca de um ano, a seguinte nobre confissão foi enviada a Cipriano: Que destino mais glorioso e abençoado pode, pela graça de Deus, dar ao homem, do que, em meio às torturas e ao próprio medo da morte, confessar a Deus, o Senhor, do que, com corpos dilacerados e um espírito partido mais livre, confessar a Cristo, o Filho de Deus, do que se tornar participante do sofrimento de Cristo, em nome de Cristo? Isso é uma pergunta. Se ainda não derramamos, se ainda não derramamos nosso sangue, estamos prontos para derramá-lo. Ore então, amado Cipriano, para que o Senhor possa diariamente confirmar e fortalecer a cada um de nós, mais e mais, com a força de seu poder, e que ele, como o melhor dos líderes, finalmente conduza seus soldados, a quem ele tem disciplinado e provado no campo perigoso, até o campo de batalha que está diante de nós, armados com aquelas armas divinas que nunca podem ser vencidas. Isso aqui foi mandado a Cipriano. Dentre as vítimas das terríveis perseguição, estava Fabiano, bispo de Roma, Babilas da Antioquia e Alexandre de Jerusalém, Cipriano, Orígenes, Gregório, Dionísio e outros nomes eminentes foram expostos a cruéis torturas e exílio, mas escaparam com vida. O ódio do imperador foi particularmente direcionado contra os bispos, mas pela misericórdia do Senhor, o reino de Décio foi curto.
Ele foi morto em batalha contra os godos, por volta do fim do ano 251. O martírio de Cipriano sob o reinado de Valeriano. Como o nome de Cipriano deve ser familiar para todos os nossos leitores, e um nome muito famoso relacionado ao governo e disciplina da igreja, pode ser interessante observar particularmente a coragem serena deste pai apostólico na perspectiva do martírio. Ele nasceu em Cartago por volta do ano 200, mas não foi convertido até por volta do ano 246. Embora em idade madura, ele possuía o vigor e ardor da juventude. Ele tinha sido um distinto mestre e retórico, e agora ele era um distinto cristão devoto e fervoroso. Ele foi logo promovido aos ofícios de diácono e presbítero, e em 248 foi eleito bispo pela vontade geral do povo. Seus trabalhos foram interrompidos pela perseguição sob Décio, mas sua vida foi preservada até o ano de 258. Na manhã do dia 13 de setembro, um oficial com soldados foi enviado pelo procônsul para que trouxessem a sua presença. Cipriano, então, sabia que seu fim estava próximo. Com uma mente pronta e um semblante alegre, ele foi sem demora. Seu julgamento foi adiado por um dia. A notícia de sua apreensão agitou toda a cidade. Seus conhecidos ficaram a noite toda em frente ao lugar onde se encontrava preso. De manhã, ele foi levado ao palácio do procônsul, cercado por uma grande multidão de pessoas e uma forte guarda de soldados. Após um pequeno atraso, o procônsul apareceu. Abre aspas. És tu, Tácio Cipriano, o bispo de tantos homens ímpios? Disse o procônsul. Eu sou, respondeu Cipriano. Abre aspas aqui. O sacriticismo, o sacriticismo, ah, o sacríssimo imperador te ordena que sacrifiques. Eu não sacrifico, ele respondeu. Consideres bem, replicou o procônsul. Execute as tuas ordens, respondeu Cipriano. O caso não admite qualquer reconsideração. O governador consultou seu conselho e então proferiu a sentença. A sentença. Abre aspas aqui. Tácio Cipriano, tens vivido por muito tempo em tua impiedade e reuniste ao redor de ti muitos homens envolvidos na mesma conspiração perversa. Tu tens mostrado
a ti mesmo como um inimigo dos deuses e das leis do império. Os piedosos e sagrados imperadores têm, em vão, se esforçado para lembrar-te do culto de teus ancestrais. Desde então, tem sido o principal autor e líder dessas práticas culpadas. Que sejas, então, um exemplo. Que seja, então, um exemplo para aqueles que tiveste iludido em tuas assembleias ilegais. Tu deves expiar teu crime com teu sangue. Ponto, abre aspas. Deus seja louvado, respondeu Cipriano. E a multidão de irmãos exclamou, abre aspas, que sejamos também martirizados com ele. O bispo foi levado até um campo vizinho e decapitado. Foi marcante o fato de que alguns dias depois o procônsul morreu. E o imperador Valeriano, no ano seguinte, foi derrotado e levado como prisioneiro pelos persas, que o trataram com grande e desdenhosa crueldade. Uma calamidade e desgraça sem precedentes nos anais de Roma. A morte miserável de muitos dos perseguidores causou grande impressão na mente pública e forçou em muitos a convicção de que os inimigos do cristianismo eram os inimigos do céu. Por cerca de 40 anos após este ultraje, a paz e prosperidade da Igreja não foi seriamente interrompida, de modo que podemos deixar de lado esses anos para chegarmos à disputa final entre paganismo e cristianismo. Dá um tempo aqui. O estado geral do cristianismo. Antes de empreendermos um breve relato da perseguição sob Diocleciano, pode ser interessante rever a história e condição da Igreja enquanto a luta final se aproximava. Mas, de modo a formar um julgamento correto do progresso e estado do cristianismo ao final de 300 anos, devemos considerar o poder dos inimigos com quem tinha de contender. O judaísmo. Vimos durante algum tempo, e especialmente na vida do apóstolo Paulo, que o judaísmo foi o primeiro grande inimigo do cristianismo. Teve de lutar desde sua infância com os fortes preceitos dos judeus crentes e com a amarga malícia dos incrédulos. Em sua região nativa, e onde quer que viajasse, o cristianismo foi perseguido por seu inimigo implacável. E após a morte dos apóstolos, a igreja sofreu muito ao ceder à pressão judaica, levando finalmente a remodelar, a remodelar o cristianismo de acordo com o sistema com o sistema do judaísmo. O vinho novo foi posto
em odres velhos. Orientalismo 2. Próximo ao fim do primeiro século e do início do segundo século, o cristianismo teve de abrir caminho entre os muitos e conflitantes elementos da filosofia oriental. Seu primeiro conflito foi com Simão Mago, como registrado em Atos dos Apóstolos. Embora fosse samaritano de nascença, supõe-se que ele tenha estudado as várias religiões do Oriente em Alexandria. Ao retornar ao seu país de origem, ele avançou em pretensões muito altas em direção a um conhecimento e poder superior, fazendo pasmar o povo de Samaria, anunciando que ele próprio era alguém grande, a quem todos, desde o menor até o maior, davam ouvido, dizendo: Este é a grande virtude de Deus. A partir desta observação sobre Simão, a partir desta observação sobre Simão, podemos aprender influência tais que influência tais homens tinham sobre as mentes dos ignorantes e supersticiosos, e também que poder terrível de Satanás a igreja tinha que enfrentar. Ele assumiu não somente o elevado título de grande virtude de Deus, como também se vangloriava de possuir outras perfeições da divindade. Os escritores geralmente se referem a ele como a cabeça e pai de toda a hoste de impostores e hereges. Após ter sido tão aberta e vergonhosamente derrotado por Pedro, dizem que Simão Mago deixou Samaria e viajou por vários países, escolhendo especialmente aqueles nos quais o evangelho ainda não tinha chegado. Desde essa época, ele introduziu o nome de Cristo em seu sistema e assim se esforçou em confundir o evangelho com suas blasfêmias, confundindo a mente do povo. Quanto aos seus milagres e mágicas, suas maravilhosas teorias sobre ter ele mesmo descido do céu e outras emanações, não temos nada a dizer, além de que provam, além de que provam ter sido, especialmente no Oriente, um obstáculo poderoso para o progresso do Evangelho. Os sucessores de Simão, tais como Cerinto e Valentino, sistematizaram de tal modo suas teorias que tornaram-se os fundadores de uma forma de gnosticismo que a Igreja teve que enfrentar no segundo século. O nome gnosticismo envolve a ideia de ambições por um conhecimento superior. Costuma-se pensar que Paulo se refere a este significado da palavra ao alertar seu filho Timóteo contra a falsamente chamada ciência. 1 Timóteo 6,20. Embora esteja fora do escopo deste livro,
deste livro, tentar qualquer coisa como um esboço desse tão difundido orientalismo ou gnosticismo, ainda assim devemos dar aos nossos leitores alguma ideia do que era. Isto se provou por um tempo com o mais formidável oponente do cristianismo. Isto se provou por um tempo como o mais formidável oponente do cristianismo. Mas à medida que os fatos e doutrinas do evangelho prevaleciam, o gnosticismo declinava. Sob a cabeça dos gnósticos podem ser incluídos todos aqueles nos primeiros séculos da Igreja que incorporaram em seus sistemas filosóficos as doutrinas mais óbvias e convenientes, tanto do judaísmo quanto do cristianismo. Assim, o gnosticismo se tornou uma mistura de filosofia oriental, judaísmo e cristianismo. Por meio desta confusão satânica, a bela simplicidade do evangelho foi destruída e, por um longo tempo, em muitos lugares, seu verdadeiro caráter foi obscurecido. Foi um plano bem pensado e um poderoso esforço do inimigo, não apenas para corromper, mas também para minar e subverter todo o evangelho. Logo que o cristianismo apareceu, os gnósticos começaram a adotar em seus sistemas algumas de suas sublimes doutrinas. O judaísmo era profundamente modificado com isto antes da era cristã, provavelmente desde o cativeiro. Mas o gnosticismo, devemos lembrar, não era uma corrupção do cristianismo. Embora toda a escola de gnósticos seja chamada de herege pelos escritores eclesiásticos. Quanto à sua origem, o gnosticismo remonta desde as muitas religiões do Oriente, tais como as dos caldeus, dos persas, dos egípcios, dentre outras. Até mesmo em nossos dias, tais filósofos seriam vistos como infiéis e estranhos ao Evangelho de Cristo. Mas, nos primeiros tempos, o título de herege foi dado a todos os que, de qualquer maneira, introduziam o nome de Cristo em seus sistemas filosóficos. Por isso foi dito: se Maomé tivesse aparecido no segundo século, Justino Marte ou Irineu teriam chamado ele de herege. Ao mesmo tempo, devemos reconhecer que os princípios da filosofia grega, especialmente o platônico, forçaram seu caminho bem no começo, para dentro da igreja, corrompendo a corrente pura da verdade e ameaçando, por um tempo, mudar o desígnio e o efeito do evangelho sobre a humanidade. Orígenes, que nasceu em Alexandria, o berço do gnosticismo, por volta do ano de
185, foi o pai apostólico que deu forma e completude ao método alexandrino de interpretar as Escrituras. Ele distinguia nelas um tríplice sentido: o literal, o moral e o místico, correspondendo respectivamente ao corpo, alma e espírito do homem. O sentido literal, defendia ele, podia ser entendido por qualquer leitor atento. O moral requeria uma inteligência mais elevada. E o místico só poderia ser aprendido por meio da graça do Espírito Santo, que devia ser obtida por oração. O grande objetivo desse eminente mestre era harmonizar o cristianismo com a filosofia. E este foi o fermento da escola de Alexandria. Ele buscava juntar os fragmentos da verdade espalhados pelos outros sistemas e uni-los em um esquema cristão, de modo a apresentar o evangelho em uma forma que não ofendesse os preceitos ou os preconceitos e que assegurasse a conversão de judeus, gnósticos e pagãos. Esses princípios de interpretação e essa combinação do cristianismo com a filosofia levou Orígenes e seus seguidores a muitos erros graves e sérios, tanto práticos quanto doutrinais. Ele mesmo era um cristão devoto, sincero e zeloso, e verdadeiramente amava o Senhor Jesus. Mas a tendência de seus princípios nada mais fizeram, desde aqueles dias até hoje, além de enfraquecer a fé no caráter definitivo da verdade, senão também pervertendo-a toda por meio de espiritualização e alegorização, o que seu sistema ensinava e permitia. Olha aí. A malignidade da matéria era um dos princípios fundamentais em todas as seitas dos gnósticos e prevalecia em todos os sistemas religiosos do Oriente. Isto levou às mais loucas teorias quanto à formação e caráter do universo material e todas as substâncias corpóreas. Isto levou muitas pessoas a acreditarem que seus corpos eram intrinsecamente maus, recomendando-se a abstinência e severas mortificações corporais para que a mente ou o espírito, que era visto como puro e divino, pudesse desfrutar maior liberdade e ser capaz de contemplar melhor as coisas celestiais. Sem nos alongarmos sobre o assunto, o qual não apreciamos, o leitor poderá observar que o celibato do clero, em anos posteriores, e todo o sistema do asceticismo e monasticismo tiveram sua origem, não nas escrituras, mas na filosofia oriental. Acredito que podemos parar aqui, já são
9h32. E a gente segue falando sobre o paganismo na próxima reunião, se assim estivermos aqui e se o Senhor permitir.